partir da casca do arroz, eficiência energética. Essa é a orientadora do projeto, Paraíso, e nós somos do Colégio Oswaldo Cruz de Rodeio. Estes são os objetivos do nosso projeto: realizar o reaproveitamento de resíduos, como a casca do arroz, para a produção de biocombustível, no caso do etanol, diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre, gerar energia a partir de meios alternativos e apresentar a viabilidade de alternativa em relação aos demais resíduos passíveis de produção de biocombustível. Aqui eu trago para vocês a fala do autor Hakim, citado pelo Reyes Peralta Zamora Duran. Nos dias de hoje, caracterizados por um crescimento exacerbado da população e pela exploração indiscriminada dos recursos naturais, observa-se uma clara tendência de esgotamento de recursos. A partir deste fenômeno, parece possível prever para o curto prazo a falta de elementos essenciais para a subsistência humana, especialmente alimentos e combustíveis. Neste sentido, parece claro que a biomassa primária e residual será no futuro muito próximo a principal fonte de obtenção de produtos químicos, alimentos e combustíveis. Silva, em seu trabalho, nos traz a produção mundial de arroz, na qual a China corresponde a 27% da produção mundial, liderando com 262 milhões de toneladas. Em segundo lugar, a Índia com 214 milhões de toneladas, a Indonésia com 173 milhões de toneladas, Bangladesh com 83 milhões de toneladas, Vietnã com 56 milhões de toneladas, Tailândia 44 milhões de toneladas, logo em seguida Myanmar com 32 milhões de toneladas, Filipinas com 19 milhões de toneladas e o nosso país, o Brasil, situa-se em nono lugar, com uma produção correspondente a 1,5% da produção mundial. Também realizamos algumas saídas a campo, nas quais fomos até a imagem da nossa cidade para fazer o levantamento da quantidade de resíduo e de arroz que é gerado no nosso município quanto no Vale do Itajaí. Aqui, realizei uma entrevista com um produtor agrícola da nossa cidade, na qual eu pude conhecer um pouco sobre o plantio de arroz irrigado, desde a plantação até a colheita. Realizamos um experimento químico para poder fazer a obtenção de etanol. O primeiro passo foi realizar a moagem da palha e da casca de arroz. Após isso, adicionou-se 5, 10, 15% de ácido fosfórico em cada amostra. Reforça-se que foi dividido as amostras em 3 amostras, a amostra A, a amostra B e a amostra C. Logo após, foi passado pela hidrólise de aquecimento, onde passaram por 30, 50 e 70 graus Celsius. Utilizamos um aplicativo de celular para poder gerar uma frequência de 45 Hz, na qual as amostras ficaram no período de 10, 20 e 30 minutos. Após, todas as amostras passaram por um processo de filtragem. Após a filtragem, então neutralizou-se todas as amostras até o pH básico, o pH 7. Após, realizou-se a adição de Saccharomyces cerevisiae, na qual que é a mesma utilizada para poder fazer a cerveja. E para finalizar, realizou-se a fermentação alcoólica, na qual todas as amostras ficaram por 48 horas. Para poder comprovar a validação do nosso experimento, fui até o laboratório de química da FURB de Blumenau, na qual as amostras, a amostra A produziu um valor Brix de 7,1 graus, a amostra B produziu 9,9 graus Brix e a amostra C obteve um maior valor, na qual obteve-se 12,1 graus Brix. Para reforçar um pouco, 1 grau Brix é igual a 1 grama de açúcar por 100 gramas de solução, ou seja, 1% de açúcar. Muitas pessoas vão até os postos de combustíveis, mas, no entanto, não sabem com o que abastecer, se vão abastecer com etanol ou com a gasolina. Portanto, apresento a vocês um cálculo, na qual vocês vão pegar o preço do etanol e dividir pelo preço da gasolina. Vamos supor que o preço do etanol está R$ 3,40 e o da gasolina R$ 5,72. Realizando essa divisão, você vai obter uma razão de aproximadamente 0,59, ou que é o mesmo correspondente a 59,4%. Se a razão for menor que 70%, compensa você estar abastecendo com etanol, pois o etanol ele tem um rendimento maior que a gasolina. A cada 1 litro de etanol, você tem um aumento de 70%, pois a gasolina também é misturada com álcool. Bem como os compostos denominados de biomassa são fontes para produzir energia através da adição de concentrados químicos não prejudiciais ao meio ambiente, trabalhando assim de forma sustentável. Recomenda-se, dessa forma, que a sociedade busque estudos em áreas renováveis, trazendo soluções ambientais e a diminuição da emissão de gases altamente poluentes. E, considerando-se a eficiência energética e a quantidade gerada de resíduos da agricultura,
onde se deve o potencial de aumento de produção de etanol por hectare, sem que seja necessário aumentar as áreas cultivadas. O aproveitamento de biomassa de resíduos agroindustriais, como a casca de arroz para a geração de energia, é uma boa alternativa, tanto para a produção de bioetanol como o novo destino aos resíduos. Dentre os autores que fundamentaram nosso trabalho, esses foram os que mais se destacaram. Lopes, em seu trabalho de prospecção de biomassas lignocelulósicas para a coprodução de etanol de segunda geração e biosurfactante empregado em processos químicos enzimáticos. Rocha, em seu trabalho de energia renovável, e Suyama, em hidrólise de palha de